mais um público mais jovem? Eu vou tentar apresentar de forma sucinta o essencial do que foi o curso. Depois o professor João Ventura, do Instituto Superior Técnico, que foi um dos formandos nesse curso, irá então fazer o restante da comunicação com uma perspectiva mais do outro lado, do lado dos formandos e da forma como experienciaram esta experiência de formação. Este primeiro curso de formação integrada em e-learning foi desenvolvido por uma equipa do Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Aberta, por mim, pela professora Lina Morgado e pelo professor António Quintas Mendes, e está enquadrado no âmbito de um protocolo que foi realizado entre a Universidade Técnica e a Universidade Aberta. O objetivo principal, no fundo, era dotar docentes da Universidade Técnica que fazem ensino presencial das capacidades base para poderem desenvolver o ensino online como complemento às suas atividades presenciais. Tivemos 26 professores, com uma grande variedade de proveniências, de 7 faculdades ou institutos da UDL, de áreas científicas e de experiências profissionais muito diversificadas, e foi um curso relativamente longo. O curso teve 12 semanas de duração, com apenas 2 sessões presenciais, uma inicial para o lançamento do curso, apresentação do programa, e uma final em que fizemos um pouco o balanço e falámos de perspectivas de colaboração, uma das quais é o resultado desta comunicação, que ficou também. Era um curso em que se esperava uma carga de trabalho média entre as 8 e as 10 horas semanais. Houve alturas em que, com alguns picos de trabalho, em que isso foi ultrapassado, mas queríamos desenvolver. Temos o primeiro módulo, que é um módulo de ambientação para as pessoas se familiarizarem com o ambiente online, que é o Moodle que usamos como plataforma principal, também com as formas de comunicação, com os processos de trabalho neste ambiente. Estamos a falar de pessoas que, na maior parte dos casos, têm muito pouca experiência de trabalho online. Depois, nos módulos relativos mais aos conteúdos, falámos de modalidades de hipóteses de virtualização, de transferência de trabalho presencial para trabalho online. Abordámos a questão dos recursos institucionais abertos, que é hoje uma tendência forte e importante no quadro internacional do ensino à distância online e também no ensino presencial. E, por fim, uma coisa mais didática, mais virada para o trabalho específico, que era como é que se desenham atividades para o ensino online, como é que se apoiam os estudantes nessas atividades. Tudo isto com a intenção de fazer uma convergência para um momento segundo, momento 2, com uma duração de 4 semanas, em que cada um destes docentes iria apresentar um projeto que seria o desenho da complementaridade online para as suas unidades curriculares no presencial, em que esperávamos que estas competências pudessem então servir-se para eles já de uma forma mais orientada para a sua prática específica, poderem fazer esse desenho. Nós usámos uma grande variedade de ferramentas, usámos o Moodle, que é a plataforma que temos na Universidade Aberta para o ensino online, como o quartel-general do curso, onde tínhamos as instruções de trabalho, onde tínhamos os recursos, onde tínhamos um meio muito rico em mídia, vídeos, PowerPoints e outros recursos necessários, e onde tínhamos também os fóruns de discussão, onde desenvolvemos alguns debates em torno dos temas, e fóruns de apoio às atividades para envio dos formandos e para feedback da minha parte como formador. Depois usámos algumas ferramentas Web 2, aquelas que nós achámos que eram as essenciais e as mais versáteis, se quiserem, para um trabalho que é muito diferenciado dada a proveniência das pessoas. Refiro aqui o Digo, que é uma espécie de delicious com algumas funções adicionais, blogs individuais, todos tinham onde publicar os seus textos. Usámos o Google Reader para agregar estes blogs e poderem facilmente consultar aquilo que cada um ia escrevendo no seu blog, e usámos o Wiki para a publicação de trabalhos e comentário dos trabalhos que estão sendo apresentados. Depois, na fase do projeto, foi interessante porque é evidente que estas ferramentas apareceram em muitos dos projetos, mas também apareceram outras, ou por sugestão minha, ou por pesquisa dos próprios formandos, que tinham a ver com necessidades específicas que tinham e que foram buscar coisas que se adequavam muito àquilo que queriam desenvolver com os estudantes online. Em termos da nossa metodologia de trabalho, do nosso processo de formação, ele, no fundo, deriva daquilo que é a experiência acumulada na Universidade Aberta, em termos do ensino online, seja na parte mais formal do ensino académico, em primeiro ciclo e segundo ciclo, sobretudo, mas também na formação profissional. E, portanto, estão aqui, no fundo, os princípios
também pertence ao nosso modelo pedagógico, tem a ver com um ensino que é muito baseado em atividades, muito baseado na realização de atividades que são acompanhadas com feedback e em que há muita entreajuda e muita interação entre os participantes. Uma abordagem muito prática, muito imersiva da própria formação, de forma a aproximá-la muito do contexto real em que as pessoas funcionam, que isso dá mais sentido, mais significado, mais relevância àquilo que as pessoas estão a fazer. Depois uma combinação entre aquilo que é o trabalho individual, a reflexão individual, o estudo individual, mas também o trabalho mais colaborativo ou mais cooperativo, em que as pessoas veem o que cada um vai fazendo, comentam, criticam e discutem aqueles aspectos que são mais interessantes ou mais relevantes. Aqui uma nova dualidade, portanto um par que precisa de andar sempre em conjunto, que é por um lado a flexibilidade que o ensino online oferece, mas por outra a necessidade de dar suporte às pessoas, de forma a que não se percam nos tempos, nos ritmos, nas atividades que têm que realizar. E então a marcação do ritmo, esse pacing, é um fator também muito importante para estruturar essa flexibilidade, que quando é total também pode ser muito desorganizadora para quem aprende online, sobretudo se tiver pouca experiência. Existiu um elevado nível de interação, porque este é um dos pressupostos do modelo pedagógico e desta abordagem pedagógica, que haja muita interação entre as pessoas, a construir uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de suporte e até de relações interpessoais que ajudam muito a realizar o trabalho, em interação também com o formador, em termos de apoio, seja por questões mais técnicas ou por questões de conteúdo. Por último, o feedback frequente que eu refiro aqui e atentado, que é um fator essencial para regular aquilo que é o trabalho das pessoas, a sua aprendizagem, muitas vezes a sua insegurança e a sua ansiedade perante problemas que não está habituado a enfrentar, e nesse feedback incluo a avaliação que era feita de todas as atividades, em que para além da mera menção se a atividade estaria ou não estaria com o nível aceitável de realização ou se estava a ser aperfeiçoada, era feita sempre uma apreciação descritiva do desempenho de cada um dos formandos nessa atividade, apontando os pontos fortes, os aspectos em que tinha resultado muito bem e aqueles outros em que eventualmente haveria aperfeiçoamentos a fazer, até às vezes em termos de alguns processos de trabalho que seriam importantes para as atividades seguintes. Portanto, esta é a minha apresentação sumária do curso. Agora o Professor Juventude virá então apresentar o restante da comunicação. Portanto, neste caso vamos ter uma apresentação 2 em 1, que pode ter vantagens. Portanto, temos aqui, eu tenho isto organizado por alguns tópicos, os professores como alunos. Este é, digamos, o primeiro ponto que eu gostaria de falar. E a primeira questão é o seguinte: quando nós entramos num curso destes, isto corresponde a sair, nós chamamos da zona de conforto. Zona de conforto o que é? Aquela zona em que nós, como professores, dominamos uma certa área de conhecimento e temos na nossa frente os alunos, que naturalmente sabem menos do que nós, e nós ensinamos eles a aprender. Pronto, isto é a perspectiva clássica, que está naquela segunda linha. O professor é o que sabe e ensina, faz aos alunos que não sabem e aprendem. A participação num curso destes é, de certo modo, desconstruir este modelo. Quer dizer, e vamos ver pelo que se segue. Estes são 3 pontos que eu acho importante mencionar aqui. A gestão do tempo, e estou agora a falar do nosso ponto de vista como participantes, como alunos participantes num curso. A turma online, o sentimento de pertença, cada um destes pontos eu vou depois elaborar mais um pouco, e as ferramentas do web social. Portanto, são 3 aspectos que foram importantes no desenrolar deste curso. No que respeita à gestão do tempo, portanto, nós tínhamos uma ideia, que nos tinham dito no início, que isto iria envolver as tais 8 a 10 horas semanais. Em alguns casos, este valor pouco feito, não é? E, portanto, verificámos que era importante, e isso também fomos alertados para isso no início, que era necessário estabelecer prioridades. Portanto, porque não adiantava nós pensarmos que no topo daquilo que tínhamos que fazer semanalmente, ainda conseguíamos pôr em cima o trabalho para este curso. Portanto, teve que haver um rearranjo de prioridades, porque senão este trabalho do curso ficava sempre na prioridade 3ª ou 4ª e nunca lá chegávamos, não é? Portanto, esse foi um primeiro aspecto. A organização de tarefas com prazos é um aspecto importante. O que também é um aspecto pedagógico para nós próprios, ou seja, a gente tem um bocado de consciência, porque já nos esquecemos, muitos de nós, quando éramos alunos, que quando nós impomos prazos aos alunos,
isto envolve custos pessoais, não é? Portanto, foi interessante voltar a sentir isso. Visitas frequentes aos fóruns, porque aí desenrolavam-se discussões, e se a pessoa está 2 dias sem ir a um fórum, a certa altura tem lá um rol de mensagens, só para se pôr em dia com aquilo, leva ali 2 horas a ler mensagem. Portanto, é importante todos os dias nós irmos lá e vermos como é que as coisas estão a desenrolar. Às vezes verificava-se que havia mensagens nos fóruns que eram a horas, podíamos dizer, designar um pouco impróprias, mas como é a comunicação assíncrona, no dia seguinte de manhã, isto quando estava lá às 3 da manhã e tal. Bom, isto levou a que na sessão que nós tivemos, houve alguém que disse que isto era quase aqueles que dizia que aqueles que pensam que o dia tem 24 horas, lembram-se também às noites. Bom, o segundo aspecto, a turma online. Isto foi uma surpresa extremamente agradável e interessante para mim e para a generalidade dos meus colegas. Eu tinha a perspectiva de que isto seria uma coisa muito individual, ou seja, uma coisa só online, portanto, eventualmente iria interatuar com um formador, ele mandar coisas, receber coisas, etc. Verificou-se que, efetivamente, foi criada uma comunidade. Portanto, com a presença nos fóruns, com a interação, a maior parte da informação, à parte de coisas que fosse necessário interatuar diretamente por e-mail com o formador, na generalidade dos casos, dúvidas que havia, etc., iam para os fóruns. E aí ficavam acessíveis a toda a gente. Portanto, isto estabelece uma teia, digamos, que vai pondo toda a gente a funcionar. Portanto, as ferramentas da web social e os fóruns, por outro lado, provocaram, de facto, uma interação muito forte e houve opiniões expressas de colegas que diziam a gente acaba por se conhecer melhor desta forma do que se estivesse numa turma, se estivesse todos os dias a ir a aulas com os nossos, sentado ao lado dos nossos colegas. As ferramentas, o José Mota já falou disto, eu aqui só alguns pontos, do ponto de vista agora dos utilizadores, nós como utilizadores. Portanto, o Moodle foi a plataforma em que funcionou o curso. Há um aspecto muito importante que eu pus aqui para não esquecer. Não esquecer do café, porque o café o que era? Um fórum onde exatamente funcionava como um café, onde se falava de coisas que não tinham a ver com o curso, onde a gente encontrava um vídeo curioso na net e punha lá, etc. Houve, em particular, um dia que eu me lembro, foi o Dia Mundial da Dança, em que houve alguém que pôs colegas nossas da Faculdade de Universidade Humana, que são exatamente que ensinam dança, e que puseram lá um post inicial e houve por ali uma coletânea de posts, tudo relacionado com a dança. Foi, de facto, interações interessantes. O Digo é uma ferramenta que nos pareceu extremamente útil porque, no fundo, criámos uma base de referências que é importante, penso eu, dentro do âmbito do e-learning, blended learning, etc. Os blogs como ferramenta de expressão individual, e depois havia as caixas de comentários, e houve uma fase em que depois os blogs perderam um pouco de importância para o fim, porque havia outras coisas, a pressão de trabalho, que os pôs um pouco de lado. Mas foi muito interessante no arranque. O Google Reader, portanto, como agregador de feeds, no fundo, vir a informação ter connosco, em vez de termos que ir à procura dela, e depois os wikis, como trabalho, para trabalho de todas. Ok, pronto, vou ser mais rápido. Ser professor do passado e o futuro. Tenho aqui 2 pontos, a caminho do futuro e depois alguns possíveis acidentes de percurso que nos servem de temas de reflexão. A caminho do futuro, isto são 4 aspectos que eu vou passar rapidamente. Portanto, no fundo, temos aqui que ver, temos que responder a novas exigências sociais, em particular à aprendizagem ao longo da vida. E este blended learning é um aspecto importante para isso. Acompanhar mudanças nas práticas educativas, é uma coisa que nós todos estávamos conscientes. A aquisição de competências básicas na utilização das TICs. Portanto, uns mais do que outros, todos nós tivemos que aprender muita coisa. E a vontade que tínhamos de aplicar e praticar aquilo que estávamos a aprender. Como temas de reflexão, e muito rapidamente também, o e-learning implica muito mais planeamento do que o ensino presencial. Quer dizer, se é uma cadeira que eu já dei 500 vezes, se eu, em 20 minutos, eu vejo as minhas notas, chego lá e dou a aula, e
sai uma aula boa. No e-learning não é assim. Não é? Portanto, temos que planear as coisas com muito mais cuidado. Há um risco que pode existir de atomização do conhecimento. O que é que eu quero dizer com isto? Na multiplicidade de ferramentas, de fontes de informação que os alunos têm, isto pode, a certa altura, levar a perder de vista as grandes linhas da área que se está a ensinar. Até simplesmente um ponto que se tem que ter atenção. A literacia informática dos docentes versus alunos. Isto é uma das razões por que muitos docentes têm relutância em entrar nestes esquemas. Nós, no fundo, vamos utilizar ferramentas e os nossos alunos nasceram já com os computadores. Nós tivemos que aprender a trabalhar com eles. Não é? E, portanto, eles têm, em muitas coisas, sabem mais do que nós. E nós temos que admitir isso. E utilizar isso a favor do desenvolvimento do curso. Finalmente, uma pergunta um pouco provocatória. Com toda esta quantidade, este manancial de informação disponível, será que o professor é uma espécie em vias de extinção? Se considerarmos o professor como um professor clássico, que chega e ensina quem está a aprender, provavelmente é, no médio prazo. Agora, se o professor for quem orienta o trabalho, quem está presente e vai fazendo, acompanhando o caminho dos alunos, então esse continuará sempre, isto é a minha opinião, continuará sempre a ser necessário. Para terminar, o envolvimento institucional de topo, a resistência e a relutância do corpo docente e o envolvimento institucional de base, aqui de topo estou a considerar a superestrutura que nos rege e de base ao nível da nossa escola, do nosso departamento, etc. São três aspectos importantes na passagem à prática. O envolvimento institucional de topo, só aqui uma citação que depois verão no paper escrito. A implementação do processo de Bolonha em Portugal foi conseguida apenas no papel. Não sou eu que digo, é o professor Amaral, mas eu assino por baixo, em grande parte. E depois, outra coisa, os cortes no financiamento das universidades não nos permitem investir no ensino, ainda que o quisessem. O que é, digamos, uma ressalva que eu ponho, mas sabemos todos que isto é uma situação muito difícil. A resistência e a relutância, ou a relutância do corpo docente. Por um lado, temos uma cultura dominante que desvaloriza a docência face à investigação. Temos a iliteracia informática dos docentes, de muitos docentes, mas isto, digamos, e a resistência a aprender coisas novas. Temos um receio, ou podemos ter, em alguns casos, um receio da exposição alargada dos materiais de ensino. Então agora vou pôr as folhas na net e tal, não sei o quê. Enquanto aquilo são umas coisinhas escritas que a gente passa aos alunos, enfim, mas depois aquilo qualquer pessoa pode ler e tal. Problemas de propriedade intelectual que muitas vezes servem para mascarar esta anterior. Não é? Não, porque depois e tal, então eu é que sou o autor daquilo e não sei o quê. Mas e depois a falta de suporte institucional. E para mim, o primeiro e o último destes pontos são os mais importantes. O envolvimento de base. Temos que ter, e estou normalmente a citar uma referência que está também no artigo escrito, um forte compromisso institucional da escola ou do departamento, uma estrutura de suporte informático que de facto dê apoio profissional a quem quiser desenvolver cursos de e-learning, blended learning, etc. E uma aposta clara na formação dos docentes para esta atividade. Bom, este é o momento final e não estou a brincar. A maior parte das instituições, se forem, por exemplo, para os Estados Unidos, os planos de contingência das instituições envolvem o teletrabalho, no caso das empresas, para, no caso de haver uma pandemia generalizada, as pessoas não podem ir à escola, então continuam. O processo educativo, no caso das universidades, continua. Isto aqui, eu gostaria que não tivéssemos que ir para argumentos destes para convencer as instituições a investir no e-learning. Mas, provavelmente, se tivermos que ir, por que não? Bom, isto parece assim, esta fase final pareceu um pouco pessimista. Eu agora queria dar uma nota final otimista. Há uma história que se conta da diferença entre um otimista e um pessimista, não sei se conhece. O otimista pensa que vivemos no melhor dos mundos. O pessimista receia bem de si. Eu devo dizer que estou numa posição intermédia entre estas duas posições. E queria salientar, por um lado, o envolvimento da minha universidade com a Universidade Aberta para, digamos, pôr de pé esta ação. E depois a forma como ela decorreu e que, de facto, houve um grupo de pessoas extremamente motivadas que conseguiram levar a ação até ao fim. E todos nós gostámos muito de ter participado
neste curso. Peço desculpa. Este conjunto, o Luís apresentou um trabalho muito baseado na plataforma Odisseia, que eu acho excelente, ótimo. Perdão. Mas a minha orientação nesta minha intervenção vai essencialmente para esta última apresentação do José Mota e do professor João Ventura. João Ventura, peço desculpa. Eu não sei a que escola pertence. Instituto Superior Técnico. Do Instituto Superior Técnico, muito bem. Para já os parabéns por este contributo. É de facto o verificar que se está a pôr em prática este protocolo entre o Universidade Aberta e o IEL. Mas eu gostava de tentar perceber, face aos comentários do professor João Ventura, agora no fim, de que forma é que acham que tudo isto vai evoluir, como é que nós, Portugal, vamos conseguir implementar de uma forma coerente e correta esta forma de ensino naquilo que é tradicionalmente este ensino presencial e que fez referência a grande dificuldade das pessoas se adaptarem e evoluírem e se adaptarem para todas estas situações. Eu recordo e achei imensa graça o seu comentário acerca da gripe A, porque eu tenho uma história idêntica que aconteceu na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma colega nossa que comentou quando se estava a preparar um plano de contingência da Faculdade de Letras, alguém se levantou e disse: não há problema, a gente dá isto em ensino à distância, em ensino online e tal. E esta minha colega, que nos conhece a nossa Universidade Aberta razoavelmente bem também, comentou: mas vocês sabem o que é necessário fazer para implementar ensino online? E aí morreu tudo pela raiz, claro. Portanto, a conversa acabou e o plano de contingência acho que deixou de meter este tipo de alternativas. Mas, de facto, a dificuldade, os problemas, o que é que acha que vai acontecer, de facto, dentro do técnico, por exemplo? Qual é que é a sua expectativa face a isto? Eu conheço bem o técnico também, portanto, também tenho a minha opinião, mas gostava de ouvir de alguém que pertence mesmo também ao técnico. Não é uma pergunta difícil. Não é difícil, não é fácil. É fácil. O que acontece é que nós, assim pelas minhas contas, nós andamos sistematicamente 20 anos atrasados do que se faz lá fora. 20 a 30, mas vamos por isso. Ou seja, quando nós estamos, quer dizer, quando as outras, por exemplo, as universidades americanas, quando elas estão no determinado estágio, nós ainda estamos no que eles estavam há 20 anos atrás. Neste momento, em Portugal, continua a ser nas universidades o publish or perish. O que interessa é as publicações científicas. É isso que dá para a progressão da carreira, etc. E mais nada. E mais nada. Isto era a situação dos Estados Unidos há 20 anos. Ora bom, não que seja atualmente. Se nós olharmos, por exemplo, ao MIT, que neste momento tem na web cerca de 2.000 cadeiras, 2.000 cursos. Não são 10 ou 20, são 2.000. Contudo, a gente chega a um curso qualquer e encontra as aulas dos professores, os trabalhos para os alunos, os exames passados, os vídeos, os podcasts, tudo. E quando eles começaram com esta coisa, a primeira ideia deles, vamos pôr na net, quanto é que a gente cobra? E depois há, numa reunião lá ao nível das decisões, há um senhor que diz assim: não vamos cobrar, vamos pôr à borda. O quê? A mentalidade americana, em que tudo se condiz, tudo leva um rótulo, não sei quantos milhões de dólares, como é que é possível? E o fulano diz: é muito simples. A importância do MIT não está nos conteúdos. A importância está no que é viver nesta escola, no que é interatuar aqui numa comunidade em que são muito bons professores e muito bons alunos. É isso que é a riqueza desta escola. Os conteúdos só servem para tornar o MIT conhecido. Qualquer pessoa que tenha acesso aos conteúdos na Índia ou na Malásia, ele, a partir daí, a aspiração máxima dele é ir aos Estados Unidos estudar no MIT. Portanto, é um bocado esta perspectiva. Eu não acredito que se convençam os professores a ter este trabalho adicional de pôr tudo na net, se continuasse o velho esquema das publicações serem o único critério. Portanto, significa que nós, daqui a 20 anos, provavelmente, estaremos numa situação em que o trabalho letivo é uma coisa considerada institucionalmente, não é? E que haverá uma parcela do nosso trabalho
que é reconhecida e que poderá ser utilizada a preparar estes cursos. Posso estar a ser um pouco péssimo, mas talvez não seja um fim. Pode ser 18. Lamento, mas a minha perspectiva neste momento é essa. Claro que continua a haver, portanto, é que nós, como participantes neste curso, somos assim uma espécie de freelancers, que achamos que isto é importante, que é interessante, que nos dá gozo fazer também, não é? Porque se as coisas não dão prazer a fazer, ou mais está quieto. Mas gostamos de fazer isto. E continuaremos à nossa pequena escala a fazer aquilo que conseguimos fazer. Agora, há muita, quer dizer, não se consegue dirigir uma dimensão crítica sem um envolvimento institucional. Mas também ajudou a marcar a diferença entre o que é um ensino online, julgo eu, terão percebido melhor o que é um ensino online e o meramente colocar alguns conteúdos, alguns PDFs, algumas coisas. Claro. Zé, quantos alunos tiveram? 26. Aplicações de complementação online do seu trabalho presencial, mesmo no sentido de irem desenvolver isso, mas começaram agora o semestre, não é? Alguns semestres ainda nem começaram e, portanto, ainda não tenho dados concretos de quem é que está mesmo já a realizar, mas alguns dos projetos já estavam em fase muito acabada, ou seja, eram coisas já para ser utilizadas pelos alunos, porque tinham já toda a definição do plano de trabalho, tinham já as atividades desenhadas, tinham já as instruções escritas, porque, como dizia aqui o professor João Ventura, a questão do planeamento de ensino online é crucial, é fundamental. Se a pessoa vai para o ensino online improvisar, aquilo é um caos. E, portanto, estas unidades curriculares, tudo o que é o material que é preciso para desenvolver o curso já estava escrito. Inclusive as instruções das atividades em detalhe, os critérios de avaliação, as ponderações, portanto, quase todos os projetos estavam em fases já muito finalizadas. Portanto, eu acredito que a grande maioria das pessoas que terminou o curso, que vai fazer uma ou outra forma, talvez não logo no primeiro ano, eu também sugeri que não lançassem logo para projetos com muitas ferramentas, com uma ambição desmedida, porque as dificuldades colocam-se a quem tem pouca experiência, até quem tem muita experiência, não é? Quem tem pouca experiência demora mais tempo a resolver os problemas ou a encontrar soluções e, portanto, para começarem mais com pequenos passos. Portanto, eu acho que quase todos vão usar ferramentas e atividades online num grau variável, consoante se sintam mais capazes, mais confortáveis. As próprias características das disciplinas que as pessoas dão, do tipo de público que têm, tudo isso depois há muitas variáveis que entram aqui depois no design de uma competitividade online. Mas da percepção que eu tenho do curso e até dos inquéritos que não são tratados, mas nós já lemos dos inquéritos que passámos no final, todas as pessoas entraram no curso muito motivadas para fazer ensino online como complemento ao seu trabalho presencial e acho que saíram ainda com mais vontade, porque saíram muito mais capacitadas, com uma compreensão mais real, mais profunda, como falava o Fernando, sobre o que é de facto trabalhar online, quer dizer, o que está muitíssimo para além de pôr os conteúdos na web, não tem nada a ver com isso, tem a ver com design institucional, com tutoria, com acompanhamento, com essas coisas todas. E eu acho que seriam muito motivados para fazer isso. Pelo menos os projetos mostraram. Há projetos muito bons, muito desenhados, já muito exaustivos em termos